Estamos ao vivo. Vamos começar. A gente tinha citado na outra página, tinha citado que existe a ideia de a gente não atrasar nossas doações, nossos korbanot, juramentos, tudo que a pessoa prometeu, tzedakah, todas as coisas que a gente tem que é nossas obrigações, o certo não é atrasar. A gente estava discutindo o que é chamar de atrasar, se passou Pesach, Shavuot, Sukkot, por uma opinião, por outra opinião que passou só uma festa, outra opinião falou só se passou Sukkot, outra opinião falou que passou duas festas, né? A gente falou várias opiniões. Então vamos citar, vamos analisar isso daqui a pouco. Então daqui a pouco a gente vai voltar aqui para ver a lista. Na verdade, a Gemara já começa falando sobre isso, então vamos já ler. Ele fala assim, Tandra Banan, né? Estamos lendo uma coisa que a gente já estudou, só para a gente entender o que a gente vai começar. Estudar nossos sábios, Hayavei Adamim Ve'arachin Haramin, as pessoas que elas estão devendo, estão obrigadas a dar valores monetários, que a pessoa falou, eu juro que eu vou doar Beit Mikdash, valor de tal coisa, ou uma quantidade específica, ou a pessoa que pega a casa e fala, eu vou doar minha casa para o Beit Mikdash, meu carro, ou alguma coisa dessa, ou Veg Deshot, Hataot, Hashamot, Olot, Shlamim, os Korbanot que você deve trazer por um pecado sem querer, por um pecado proposital, ou um presente, ou várias situações que a pessoa de agradecimento, Tzedakot, Tzedakah, Masro, dízimo, Bechor, primogênito, que também tem que ser levado no Beit Mikdash, o Maser, dízimo de novo, né? Porque existe dízimo de dinheiro, existe dízimo da planta, o Pesach e o sacrifício de Pesach, Leket, Shechá, o PA, e também as partes do campo que são dadas para os pobres. Tudo isso, que van Shavru Lehem Shloshar Galim, ou se passou 3 festas, está transgredindo essa proibição de não atrasar as doações. Depois a gente citou várias opiniões de que discutem que não vai 3 festas, e sim, tem que ser 3 festas numa ordem específica, Pesach, Shavuot, Sukkot, ou outras opiniões que falam que é uma festa, que é 2 festas que a gente citou. Agora, que maravilha analisar a fonte disso. Antes disso, tem só um assunto que não tem a ver com o que a gente citou. A gente estava analisando que a Torá fala assim, Bechaga Matzot, Bechaga Shavuot, Bechaga Sukkot. Comparou os 3. Daqui a gente aprendeu que Shavuot também tem 7 dias para você completar o sacrifício. E por que escreveu Sukkot e Pesach? Para te ensinar que assim como Pesach, você tem que dormir lá. A gente terminou a aula da última aula falando sobre isso, né? Depois você tem que dormir lá em Jerusalém, depois que você fez o sacrifício, só no outro dia você vai para casa, a mesma coisa em Sukkot. Pergunta Guimará, Vetana Kama, de acordo com as opiniões que eles usaram para Sukkot, que falou Bechaga Matzot, Bechaga Shavuot, Bechaga Sukkot, as 3 festas, eles usaram para quê? Para te ensinar que tem que ter, se a pessoa passou pelas 3 festas e não trouxe a doação, aí ele está chamando que está transgredindo, está atrasado. Então, se eles usam Sukkot para isso, então, da onde que eles vão aprender? Tashlumeim Leatzeret. Então, eles vão aprender que Shavuot existe como completar, não só no próprio dia de Shavuot, né, que já é só um dia, dá para ser feito nos próximos dias. Então, responde a Gemara, Nafkaleu Miretani Rabba Bar Shmuel. Eles aprendem de um outro lugar, que estudou o Rabba Bar Shmuel. Etani Rabba Bar Shmuel. Amra Torá, o Rabba Bar Shmuel faz um estudo diferente. Qual é? A Torá falou o seguinte, em relação aos Frataomen, né? A gente conta 49 dias, depois vem o Shavuot. Menei Yamim vekadesh chodesh. Menei Yamim vekadesh atzeret. Assim, quando você vai contar o mês, você conta os dias do mês, depois tem o Rosh Chodesh, né? Na época do Beidin, na época do Tribunal Rabínico, que eles santificavam o mês, cada mês, né? Se o Rosh Chodesh ia ser um dia ou 2 dias, aquela história toda, se o mês ia ter 29 dias ou 30. E a mesma coisa, conte dias, vekadesh atzeret, santifica o Shavuot. Você conta 49 dias, o 50º é Shavuot. Então, assim como o mês, de acordo com a sua contagem, né? Assim também Shavuot, de acordo com a sua contagem. Então, já que Shavuot a gente conta a semana, né? Então, deve ser que tem uma semana para completar. Quando a pessoa vai contar o seu Taomer, ela conta o dia e conta a semana. Fala Gemara em Matzeret Chadioma. Você podia falar que é só um dia, porque você também conta os dias, 49 dias. E Rava responde, Amarava ato atzeret yomi maninan shvuelo maninan. Será que Shavuot você conta os dias? Maninan de minyan, de contar. Semanas não conta, você tem que contar os 2. Ve'amarmar, o mestre falou, ou seja, foi citado em outro lugar, mitzvah lemim neyoimei,
o mitzvah lemim nishvui, é mitzvah contar os dias, né? Hoje são 27 dias do homem, hoje são 37 dias do homem. O mitzvah lemim nishvui, mitzvah também contar a semana. A pessoa vai contar os Sefrat ela fala, hoje são 28 dias que formam 4 semanas. Então, já que existe a ideia de contar uma semana, então quando a Torá fala, conta tantos e tantos dias e faz o Shavuot, é que você entende que assim como você conta a semana, também tem uma semana inteira para fazer o Korbanot. Outra prova, Chag Shavuot Ktiv. Qual o nome da festa? Festa das semanas. Você contou 7 semanas, como a Torá fala, Shivá Shavuot Espolar, conte 7 semanas, e depois vai chegar o Shavuot. Então, você vê que a própria festa é a festa das semanas. Então, realmente, já tem uma semana para você fazer os Korbanot. Muito bem. Agora vamos voltar para aquele assunto que eu mostrei no início da aula, né, que tem uma lista de coisas que a pessoa ela tem que fazer, e se ela se atrasar por algum motivo, passar 3 festas, né, por essa opinião, então ela vai ter que estar transgredindo um loto assim. Vamos lá. Uma das coisas da lista era o sacrifício de Pessa. Ele falou Bechor, Pessa, Maser de animal, está falando lá. O Pessa, Bar Mikra, Bar Galim, pergunta Guimará, como assim? Você está falando que se passou 3 festas, aí realmente você está atrasado. O sacrifício de Pessa pode ser feito nas festas? Como que pode? Quando é que pode ser feito o sacrifício de Pessa? Só no 14 de Nissan, na véspera do Pessa. Pessa Zimna Kviale. O Pessa tem um tempo fixo. E a crave, se ele sacrificar no dia, a crave, valeu. Veio a crave e da relei, se não sacrificou, ele vai se postergado, né? Existe o Pessa Sheni, o segundo Pessa, para quem não podia fazer o primeiro, mas se a pessoa foi de propósito, não fez o primeiro, perdeu, não tem como fazer mais. Então, o que você está falando? Você citou uma lista de coisas, entre essa lista estava o Pessa, mas o Pessa tem um dia para fazer, no 14 de Nissan. Então, Amarav Rizda Pessa Kedin Nasba. Falou Rav Rizda uma resposta mais simples, fala, o Pessa foi citado aqui à toa, Kedi, à toa, Nasba, foi pego. Quer dizer, na lista de coisas acabaram colocando, porque sempre vem junto Behor, Pessa, Rimacer, primogênito, Pessa, que é o sacrifício de Pessa, Rimacer de animal, é um triozinho que é sempre citado junto, porque as leis deles são parecidas, os 3 são Shlamim, os sacrifícios são consumidos pelo Beit HaMikdash, pelo Cohen, pela pessoa que traz. E tem leis bem parecidas, né? Então é sempre citado junto, mas realmente não tem nada a ver com essa lei aqui das 3 festas. Se passar 3 festas, aí é chamado de ser atrasado, só tem um dia para fazer no ano, esse é Korban. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet responde uma outra explicação. Mai Pesach, Shalmei Pesach. O que ele quis dizer naquela braita que falou que o Pesach deve ser feito, e se atrasou 3 festas, aí você transgredindo a proibição de atrasar, é Shlamim de Pesach. Como assim o Shlamim de Pesach? Quando a pessoa ela pega um animal e reserva para ser o sacrifício de Pesach para ele. Por algum motivo ele não sacrificou aquele animal. Ele perdeu aquele animal, teve que achar outro, aí pegou outro. Depois de Pesach, ele vai lá e acha aquele animal que ele tinha separado para Pesach. Então a lei é que ele vira um Shlamim. Como eu falei, que o Pesach, o Bechor e o Macer são tipos de animais que estão dentro da classe maior chamada Shlamim. Existem classes maiores do Korbanot, existem as subclasses. Existe Olá, que são Korbanot que são queimados para Deus. Totalmente. Dentro desses Korbanot que são queimados para Deus, pode ter vários motivos para ter um Olá. Pode ser uma doação, pode ser o Tamir, que é feito todo dia, que é queimado para Deus. Existem vários tipos no Olá. A mesma coisa. Shlamim é aquele tipo de Korban que é consumido, Shalom, paz, é consumido pelo dono, consumido pelo Kohen, é consumido por Hashem, é queimado no Beit HaMikdash, no altar. Existe, dentro do Shlamim, existem subgrupos, né? O Bechor, o Macer, o Pessa, Todá, Korban de agradecimento. Então, o Pessa, quando ele perde a chance dele ser Pessa, porque eu perdi o animal e tive que pegar outro e agora achei ele, então ele vira um Shlamim. Ele vai virar um Shlamim. Então, nesse caso, se a pessoa achou aquele animal, em vez dele trazer logo no Beit HaMikdash, ele atrasou, passou 3 festas, aí está transgredindo a proibição de Baal Terre, de não atrasar. Se é assim, já está escrito na lista de coisas que a gente fala que a pessoa deve fazer no tempo, na lista está Shlamim. Então, a mesma coisa, porque fala 2 vezes na lista. Responde a Gumará,
Tana Shlamim Abaim Mechamat Pesach, Tana Shlamim Abaim Mechamat Atzmam. A Braita quis escrever tanto os korbanot do Shlamim, que chegaram a ser Shlamim, porque eles começaram sendo Pesach, e acabou que a pessoa não fez sacrifício de Pesach, aquilo vira sacrifício de Shlamim. E também ele escreve o Shlamim que foi feito por si, que a pessoa desde o início separou um Shlamim. Por que tem esses dois tipos? Sal, Kadata, Ramina, você podia pensar, podia subir na tua cabeça o pensamento, Roilo, Mechamat Pesach, Kaato, já que ele veio por causa de Pesach, como assim já que ele veio? Já que aquele sacrifício só virou Shlamim como? Que primeiramente você doou para Pesach, você reservou aquilo para Pesach. Depois você acabou perdendo, aí aquilo ali teve que pegar outro. Aí depois achou, aquilo virou Shlamim. Então você podia pensar que Pesach Damo, que ele é igual à lei de um Pesach. Qual a lei de um Pesach? Só tem um dia para fazer. Passou o dia para fazer, já está atrasado? Kamash Malam, por isso que vem nos ensinar que já que você sacrificou outro no lugar, e agora você achou ele, por mais que ele era um ex-Pesach, agora ele é Shlamim. Qual é a lei dele? Igual a do Shlamim normal. Tem que passar as 3 festas para ser chamado que ele está atrasado de levá-lo. Quer dizer, por mais que inicialmente ele era um Korban Pesach, então tinha que ser feito logo, mas agora ele já perdeu a classe dele de Pesach, ele é só o Shlamim. Agora eu vou analisar a fonte de cada uma das coisas que a gente falou. De novo, recapitulando, a gente citou uma lista de coisas, doações, korbanot, sacrifícios, dízimo, tzedakah, toda essa lista, a pessoa jurou, prometeu, falou que ia dar, e passa 3 festas e ela não dá, ela está transgredindo essa proibição de não atrasar as doações. Vamos lá. Menahane, da onde que aprendemos esses ditos? Da onde a gente sabe que toda essa lista realmente a pessoa está transgredindo se ela atrasar? Etano, Rabanan, estudaram nossos sábios numa braita, que te dor neder, quando você for jurar, isso é um passuco, né? Lote aquele chamou, diz a Torá que você vai fazer um juramento, não atrase. Então, juramento é escrito claramente, não pode atrasar. Agora, quem falou que os outros tipos de doações também? Enli ela neder, nedavá minain, no versículo só está escrito o juramento, o neder. Nedavá, doação específica, vou já explicar a diferença para o neder, da onde que eu sei que também não pode atrasar. Neder é quando a pessoa fala assim, eis que está sobre mim, dá para o Beit HaMikdash um boi. Então, ele não jurou sobre algum boi específico. Ele falou que recebeu sobre si a obrigação de dar um boi. Ele não tinha obrigação nenhuma. Agora ele fala, quero dar um boi para o Beit HaMikdash. Ele não especificou qual boi. Então, suponha que ele estava em mente que ele ia dar o boi X, que tinha aquela cor que ele estava lá no gado dele, que ele sabia, ele estava em mente que era ele. E aquele boi morreu, ele vai ter que trazer outro, porque ele falou, receba sobre mim, dá um boi para o Beit HaMikdash. O juramento foi geral, isso é neder. Nedavá é uma doação específica. Você chega, você vê aquele boi gordo e fala, pô, esse boi é bom, esse boi é bonito. O bonito a gente tem que dar para Deus. Aí fala, eu vou doar esse boi para o Beit HaMikdash. Então, se esse boi morrer, perdeu, acabou. Eu doei ele, não doei um boi, eu doei esse boi. Se esse boi se perdeu, morreu, aconteceu alguma coisa, eu não tenho obrigação de achar outro boi em troca dele. Então, da onde eu sei que nedavá também, que a pessoa jurou especificamente, também não pode atrasar. Marca, aqui está escrito que te dou neder, quando você for jurar, você não pode atrasar. Não está escrito nedavá. Mas no outro lugar está escrito neder ou nedavá, quando você vai fazer um juramento ou uma doação específica. Opa, comparou os dois. Assim como lá a gente vê que atrás compara o juramento geral com a doação específica. Assim também, aqui, quando é questão de atrasar, assim como eu não posso atrasar meu juramento que eu falei, está sobre mim, dá uma barra de ouro para o Beit HaMikdash, assim também, se eu falar essa barra para o Beit HaMikdash, também eu não posso atrasar. Nedavá. Então, já aprendi Nedavá. A gente tem que aprender mais ainda várias coisas. Está escrito que você vai jurar, o passuco inteiro aqui, te dou neder Hashem Elokeach, quando você for jurar para Hashem, meu Deus, Lote Achele chamou, não atrase para pagá-lo, que darosh endrecheno, que Deus vai cobrar de você, Hashem Elokeach, Deus, Hashem o teu Deus, meimar de você. Esse é o versículo inteiro. A Braita agora está pegando cada parte e te ensinando uma coisa. Lá Hashem Elokeach, para Hashem teu Deus, está se tratando de coisas que você doa para Hashem. Quais são? Elo Hadamin, Harachin, Aharamin, Vegdeshot, todos aqueles tipos de doação que tinha no Beit HaMikdash,
que a pessoa chegava, o valor dessa pessoa eu vou dar ao Beit HaMikdash, o peso dessa criança em ouro eu vou dar ao Beit HaMikdash, ou que a pessoa chega para um campo e fala, eu dou esse campo totalmente ao Beit HaMikdash, santifica esse campo ao Beit HaMikdash, né? Nesses 4 aqui que é citado. Damin é o valor, Arachin é o valor de acordo com a idade, que a Torá escreve para cada um, Haramin e Geshot são tipos de que a pessoa entrega tudo para o Beit HaMikdash, ou algo. Então, Lashem Elokecha, para Hashem. Então, isso vem te ensinar essas coisas. Lo te'achele chamou, não atrase a pagá-lo. Diz a Braita, o que isso me ensina? Hu velo chilofav. Podia estar escrito, não atrase. Podia estar escrito, não atrase a pagá-lo. Ou podia estar escrito, não atrase para pagar, lechalem. Escrito lechalmo, não atrase pagá-lo. Por que exatamente citou ele? Diz a Braita, ele e não só troca. Que a troca daquela doação, daquele korban, não é pecado, a pessoa não está transgredindo se ela atrasar. O Gemara já vai explicar o que quer dizer a troca. Continuando o versículo, que dar hoje, que Deus vai cobrar de você, se você jura e não deu, Deus vai cobrar de você. Quais são as coisas que Deus pode cobrar da gente? Algo que a pessoa tem obrigação de dar, não uma doação. Elohataot, Vashamot, outros também são aqueles korbanot que a pessoa é obrigada a trazer por um pecado sem querer, por um pecado proposital, ou por alguma questão de Yom Tov, algum dia, alguma coisa específica, né? Olério, a mulher que tem filha tem que trazer um olá e um ratat, por exemplo. Então, são coisas que são obrigação, não que eu doei, que eu não tinha obrigação e doei. E se a gente fala, Deus vai exigir, cobrar de você. Esse passo, essa parte, a gente ensinar que também esses 4 aí que estão marcados, também a gente transgride a proibição de Baal Te'acheh, não atrasar, se passar 3 festas. Hashem Elokecha, né? Hashem, teu Deus, vai cobrar de você. Elo tzedakot umasrot ubechor. Isso seria a tzedaká e o maser e o dízimo e o bechor primogênito. Meimar, de você, zeleket rechal peais. Estou tratando dos presentes dos pobres do campo, aquela parte que cai, aquele cantinho que a gente não pode colher, né? Porque meimar, de com você, aquele que está com você, é o pobre que vai estar junto com você. Termina o passuco, vai aberrachet, e vai estar em você pecado. Se você atrasar, isso é um pecado, isso não é legal. Diz a Braita que eu aprendo essas palavras, você está errado de fazer isso, mas não o korban está com pecado. Como assim? Se você doa um animal e você atrasou, então você está transgredindo uma mitzvah lotacê, né? Uma mitzvah negativa, não atrase, você está transgredindo isso, mas o korban, o bicho que você doou, continua direito. Então, se eu depois eu quero levar no Beit HaMikdash, você leva aquele animal. Né? Supondo que eu separei esse cordeirinho para dar, então fiz errado, passou peso, chavou, socoto e não trouxe. É verdade. Mas vai estar em você pecado. Mas não no teu korban. Quer dizer, o korban continua kasher. Aquele bicho que você reservou, mas passou um tempão, você leva no Beit HaMikdash. Isso tudo que a gente leu até agora é a Braita. Agora a Guimarães vai pegar cada frase e explicar, analisar um pouco. Vamos lá. Amar Mar, não todas as frases vai explicar, mas algumas. Amar Mar, o mestre falou, se a gente acabou de citar a Braita que falou, o que a Braita falou? Vamos citar as palavras da Braita e depois explicá-la. A gente aprendeu, diz que a Torá escreve para a gente, não atrase pagá-lo e não pagar, ou não atrase. Eu aprendo que o pecado só está no próprio doação, no próprio korban, não na troca. A Gemara vai analisar a troca de quê? Hiluf Eimai, troca do quê? De que troca você está falando? Troca de tzedakah, troca de olá, troca de neder, que você separou um boi, depois você trocou por outro, qual a situação? Ele fala, Hiluf olá ushlamim mikrav karvi. Se é a troca de um sacrifício, olá, que é queimado para Deus, ou ushlamim, que é consumido, então ele deve ser sacrificado? Ele também tem que ter a lei de não atrasar. Mas se por algum motivo a pessoa precisou trocar o animal que ia ser olá, e agora botou outro, vai ter que levar no templo aquele também, e senão vai estar transgredindo. E se for a troca de um animal ratat, eu separei um bicho para levar para o Beit HaMikdash porque eu fiz um pecado sem querer. Eu acordei de manhã, achei que era sexta-feira, fui lá e liguei a luz e era sábado de manhã. E liguei a luz, né? Isso, a pessoa tem que trazer um korban ratat, um pecado sem querer, que ela achou que era dia de semana e era Shabbat, um exemplo. Então, separei o animal para levar ao Beit HaMikdash. Se depois eu não achei mais aquele animal se misturou com outro, alguma coisa assim, eu tive que trocar, tive que pegar outro. Lemita asla. A lei diz que aquele animal não pode ser sacrificado. Ele tem que ser morto. Então,
é óbvio que não tem que ser sacrificado, então não é isso que a Torá está falando. Olha, se não está transgredindo se você atrasar, mas nem tem que sacrificar, tem que queimar, tem que matar, tem que acabar com ele. Então, o que seria então essa troca? Ela mais relufava. O que seria essa troca? A gente falou, a troca não tem problema. Se eu troquei o animal, se eu atrasar a troca não tem problema, né? Só se não conto desde o primeiro. Diz a Manachilo feito dá. A troca de um sacrifício de toda, um sacrifício de agradecimento. Quando acontece uma coisa muito grande para a pessoa, né, um salvo de uma doença, sai da prisão, alguma coisa, né, que nem a gente fala hoje em dia, o agomelo é no local do Corban toda. Vamos ver. Se misturou um sacrifício que tinha se reservado para Todá, de agradecimento a Deus. Se misturou com a sua troca. Como assim? Primeiro eu separei um. Depois ela se misturou no gado e agora não sei onde que ela está. Aí eu vou lá e pego outra. Falo, vou trocar essa por essa. Chamada Tumurá. E agora as duas se misturaram, a original e a substituta, e eu não sei qual é qual. O Metahat Miheni, uma das duas morreu. Então eu não sei se a que está na minha mão é a original ou a reserva. Então, Haverta em Latakaná, não, a outra não tem conserto. A que morreu, morreu. E a outra não tem conserto, porque eu nunca vou saber se é a original ou se é a troca. Então não dá para saber como que eu tenho que fazer o processo dela. Como que ele vai fazer? Se ele fizer o corban com aquele animal, que ele não sabe se é original ou não, e trazer o pão, né? Porque o corban todá tinha que trazer pão, um dos poucos coisas do Beit HaMikdash que tinha que ter pão, hametz. A maioria das coisas do Beit HaMikdash era kasher lepesa, vamos falar assim, tinha trigo, mas não fermentava. No sacrifício de agradecimento era um dos poucos que tinha pão mesmo, hametz. Tinha também matzá, mas tinha também hametz. Então, se você pegar esse animal que você não sabe se é a original, a certa que você deveria levar, ou essa que você tentou fazer substituta, que não pode ser levada, então se você sacrificar junto com o pão, Dilma Tumurai, talvez ela é a Tumurai, ela é a substituta, e a substituta não pode ser levada com o pão só pode ser levado na original. Licrava, Belolecho, se você sacrificar então esse animal que você não sabe, se é incógnita, se você levar sem o pão, Dilma Todai, talvez a original, e a original sem o pão também não vale. Quer dizer, a reserva não pode ser levada com pão, e a original não pode ser levada sem pão. Então como é que você faz? Por isso que a Torá está falando para a gente, olha, a troca, quando você trocou o animal de Todá e misturou e não sabe qual é e morreu, então você não está transgredindo se você atrasar em pagar, porque você não tem que sacrificar aquilo. Não tem que marar, então peraí. Se não tem que levar no templo, não tem o que fazer, não tem solução, então por que a Torá tem que me ensinar a escrever um passuca para falar, olha, não tem problema se você atrasar, mas eu não tenho que levar no templo, não tenho o que fazer? Eu tenho que marar, verrar, keivan de lav bata kravahi, krale maute lamali. Então, já que não é para ser sacrificado, então o passuco para excluir, para que eu preciso? Kra, o passuco lemauti, para excluir esse caso, lamali, para que eu preciso? Por quê? Lama, para que eu vou querer um versículo falando, olha, nesse caso você não está transgredindo o atraso, se realmente não deve ser levado? Nem se eu querer levar agora, nesse primeiro dia, não é para levar? Então, responde Rav Sheshet, está tratando de outro caso. Não pode ser troca de Todai, sim. Amarav Sheshet, Leolam, não pode ser esse caso que você falou do bando de agradecimento, e sim, a gente vai voltar a falar a primeira explicação, que é para trocar, se a pessoa trocou algum corban comum, de olá, de shlamim, queimado, consumido, aí a gente perguntou, mas se trocou, tem que levar. Como assim não transgredir se passar 3 dias? Trocou, tem que levar. Se passou 3 festas, está transgredindo. Né? Aqui está tratando num caso específico. Qual é? Olha que situação. A pessoa separou um animal. Aí Avru passaram sobre esse animal 2 regalim, 2 festas, Pesach e Shavuot. Antes de passar Sukkot, que teoricamente passar Sukkot já estou transgredindo a proibição de atrasar, Verrumam, ele ficou com defeito. Qual é a lei de um animal com defeito? Eu não posso levar no Corban. O que tem que fazer? Resgatar em outro animal. Eu pego e falo assim, a Kedushá que eu tinha reservado desse animal aqui, vai estar resgatada no outro animal. Ele resgatou
tirou que deixou desse animal e botou no outro, e agora esse animal que ele está, antes de Sukkot, ele já está santo, já estava reservado para o Corban, e você não fez em Sukkot, passou mais uma festa e não fez. Então, quantas festas passaram sobre esse animal, desde que ele ficou santo? Uma. Mas, por outro lado, esse aqui, ele é o substituto do primeiro, que já tinha atrasado 2 festas e não trouxe. Então, sal, kadata, ramina, você podia pensar, podia subir na tua cabeça, falar, amina, oilo, mikor, kamekati, já que ele vem da força do primeiro, ou seja, ele só é santo, porque o primeiro era santo, e teve um problema, tive que passar para o segundo. Então, você podia pensar que mande avru alav shosharegalim dam. Você podia pensar que seria que nem, seria equivalente, como se já tivesse passado as 3 festas sobre ele, que 2 passou no original e 1 na reserva. Kamash malan, por isso que a Torá vem ensinar para a gente, olha, você não vai atrasar, pagá-lo, o próprio Corban, mas quando é a troca, quando já entra um segundo, aí não vai somar a conta do primeiro com o segundo. A partir de que esse aqui é santo, tem que passar 3 festas, e aí só que vai ser a proibição de atrasar. Explicação linda, só que tem um detalhe. A gente tinha citado uma opinião antes, que uma festa já é suficiente para ser chamado de atrasado. O Rabi Meir, de Amar, que van chavar alav regel echad over baal techer. Rabi Meir fala, se passou um Hag, ou Pesach, ou Shavuot, ou Sukkot, já está transgredindo essa haverá de não atrasar. Então, como é que você vai fazer essa jogada que você está falando? Não, que tinha passado 2 festas, e agora ficou com um defeito, se trocou no outro. Mas, para que você precisa, então, desse passuco? O que você vai falar aqui? Amarava, achamaskinan, que gondshihumam, betoch haregel, dá para falar também. Por exemplo, ele tinha reservado aquele animal para ser uma doação, para ser um corban, para ser o olash, tanto faz. E dentro da festa ele ficou com defeito. E aí ele foi lá e passou dentro da festa, ele foi lá e tirou, que deixou daquele animal que ficou com defeito, e resgatou, colocou em outro. Metade da festa aquele animal estava santo, a primeira metade da festa aquele animal era um animal comum. Então, sal, kadata, ramina, você podia pensar, se a Torá não escrevesse, oilo, mikor, kamekati, já que ele vem do primeiro, né? Ele vem ser o resgate do primeiro, ele vem estar no lugar do primeiro, que o primeiro era santo já desde antes da festa, que manda avar a lei, kula regel damen, então seria igual a, já passou toda a festa, que por mais que ele só foi santificado na metade, ele é o reserva do primeiro que já estava santo. Kamash malan, por isso que a Torá ensina para a gente, não atrase em pagá-lo, só o original que passou a festa inteira, e aí se chamado de atrasou, mas se ele só entrou agora que ele ficou santo, ele foi substituto, então não, tem que esperar passar a outra festa. O que a gente vê aqui, que só é chamado Baal Teacher quando passa a festa inteira, né? Não basta passar um dia. Não entendi a pergunta do bate-papo. Nolad é algo que ele não está do jeito que eu conheço, ele não está do jeito que eu preciso, ele não estava desse jeito e agora ele está. Aqui o animal é o mesmo animal, já era araúi para corban, tudo, só ele deixou de ser rolo para virar kodesh. Não tem... Nolad é tipo um ovo dentro da galinha, fazia parte da galinha, agora ele nasceu, ele está separado da galinha, ele é uma outra coisa. Mas ser Hulin, agora é Kodesh, não é chamado que ele mudou em relação ao lado, não é chamado. Vamos lá. A gente citou também na Braita uma outra coisa que a gente citou. A gente falou que se a pessoa atrasa, então você está pecando, mas o Corban não está pecando, quer dizer, o animal continua apropriado para ser sacrificado. Fala, Gumará, verá, meacha, nafka. Isso que você falou, que se você atrasa o Corban continua próprio para ser sacrificado, não é desse versículo, é de outro lugar. Gameacha Nafka é daqui que aprende? Me dê Acherim Nafka, aprende do que outro lugar da frase que Acherim falou. Acherim é Elishab Navuyar, primeiro nome de Elishab Navuyar. Detalhe Acherim Omrim, ele é chamado assim porque ele largou a religião, etc., chamado de outro. Então, mas já é citado na Guimarães várias vezes. Ele citou um estudo, fala, será que um bechor, um primogênito, aquele animal primogênito que tem que ser levado para a eternidade, fazer o corban,
passou um ano. Será que ele é chamado como um corban que ficou passulo? Quer dizer, isso que se atrasou, passou um ano, não levou. Será que isso vira passulo, veio passeiro, não vai mais ser poder sacrificado? Tá mudlamar. A gente aprende o passulo que fala assim: você vai comer perante Deus, seja em Jerusalém, massad de gancha, o dízimo do teu cereal, o teu shchá, do teu vinho, o vetzarecha, do teu azeite, o forod bekarcha betzanecha, os primogênitos do teu gado, do teu rebanho. Comparou o macer, o dízimo da produção, da plantação, com o bechor, o primogênito do animal. Maquish comparou o bechor, le macer. Macer, assim como o dízimo, separou lá aqueles quilos de trigo, botou no celeiro e guardou lá. Se passar um ano, não fica impróprio, continua sendo dízimo normal. Então, assim também o bechor, o primogênito, mesmo que passou um ano, e dentro de um ano, naturalmente, a maioria dos anos vai ter Pesach, Shavuot, Sukkot, né? Um ano aqui seria um ano do aniversário do bicho, né? O bicho Bechor nasceu, passou um ano desde que ele nasceu, você não sacrificou, mesmo assim não está impróprio, por mais que já passou Pesach, Shavuot, Sukkot. Existe a possibilidade de não ter passado, mas na maioria dos casos, sim. Então, daqui a gente vê o quê? Quando você atrasa um sacrifício, o primogênito nasceu, já era para levar o Beit Midrash. O homem, em vez de levar, esperou um ano. E mesmo assim a gente aprendeu que é igual como o dízimo de plantação. Não fica impróprio quando você demora para dar. E o primogênito também não. Então daqui a gente vê que quando você atrasa o sacrifício, ele continua bom. Então não é de onde você trouxe. Vai ficar sobrando então. Diz que fala, vai ter em você pecado e não no teu corpo no pecado. Foi necessário sim essa fonte. Por quê? Saca da terramina, se podia pensar, isso que a gente aprendeu aqui nesse último aprendizado que a gente citou, que não fica impróprio, é justamente o Bechor. O estudo está falando de primogênito, não está falando de todos os tipos de korbanot. Por quê? Delav bar artsal. O Bechor não é um korban para apaziguar a Deus. Não é um korban que eu fiz um pecado e agora tenho que levar um korban. Ou eu quero ser querido perante Deus, eu dando um presente para ele. Não. Bechor é uma obrigação do dízimo, do primogênito, desculpa, nasceu primeiro para Deus, pronto. Não é por uma questão de se aproximar de Deus, não é por uma questão por um pecado, de não presente, nada disso. Então, você podia pensar assim, o Bechor, que é uma obrigação por si, não é uma questão de perdão, não é uma questão de animar Deus, vamos falar assim, modo de falar de estar próximo de Deus, modo de falar, tá? Então, ele, se você atrasou, você fez pecado, atrasou um ano, não interessa, o animal está ali, leva. Aval Kodashim, mas os korbanot normais, que eles são feitos para quê? Para perdoar o pecado, para ser um presente para Deus, alguma coisa assim. Debnei Artzanin, eles são de apaziguar Deus, de fazer Deus ficar feliz. Em Malolirato, você podia pensar que eles não vão fazer a função de apaziguar Deus. Por quê? Porque aquele animal ele tá vindo com pecado. Você passou um ano e passou todas as 3 festas que você não trouxe. Mas falando, por isso que vem o nosso estudo e fala, que se você atrasar, você está pecando. Mas o korban está valendo, mesmo que você atrasou em levar o bicho, aquele bicho continua tá valendo para você sacrificar. Fala Gmará Veakat, e ainda eu tenho um outro estudo para aprender esse assunto. De Benazai na África, eu aprendo do que o Benazai falou. Detana Benazai Omer, Oto Mata Mudlomar, o que está escrito ele, Fish Neemar Lote Achele Shalmot, está escrito não atrase, apagá-lo. Shomeani Af Meachel Nidro Baliratze, tá Mudlomar, Oto Beloiratze, vem Meachel Nidro Beloiratze. Bom, aqui a gente já vai acabar entrando muito no próximo assunto. Então, Bezat Hashem, a gente volta a esse assunto de novo na próxima aula, Bezat Hashem.